Queridos, primeiras palavras, né? Vamos abrir a Escritura em dois textos e eu vou tentar a proeza de fazer dialogar Evangelho de João, capítulo 5, versículos 38 e 39, ou melhor, versículos 39 e 40. E os irmãos também podem abrir em Mateus capítulo 5. Então, o primeiro texto de João capítulo 5, versículos 39 e 40, diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Diga amém. Agora abra também em Mateus capítulo 5 e vamos ler do versículo 1 até a primeira expressão do versículo 3 somente. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados. Amém, queridos? Aí os irmãos depois em casa poderão fazer a leitura do restante do texto. Meus queridos, sempre que nós vamos ministrar, eu acredito que todos aqueles que ministram, os pastores, pregadores, né? Onde quer que estejam, os verdadeiros pastores, aqueles que têm de fato o compromisso com vidas, com almas, né? Aqueles que foram chamados para comunicar Deus aos homens. Tenho certeza que todos esses, quando vão ministrar, eles trazem no coração sempre uma oração, como quem busca em Deus saber o que Deus quer comunicar a nós, no sentido específico do nosso momento, da nossa experiência atual, né? Então a igreja, ela tem um momento atual de experiência cristã. Cada um de nós também temos a nossa experiência atual e temos, portanto, necessidades espirituais. Vivemos também no mesmo tempo, estamos em 2024, mais especificamente no meio do ano, mês de julho, vivendo momentos, né, econômicos, momentos políticos, momentos ideológicos, e enfim, o fato é que em cada momento nós temos necessidades muito específicas, de maneira que poderíamos ministrar qualquer texto da Bíblia, né? Podemos tomar Gênesis capítulo 1, daria uma bela ministração. Ezequiel capítulo 37, né? Uma bela ministração. Poderíamos pregar Apocalipse, né? Daniel. Mas por que hoje nós vamos falar um pouco sobre Mateus capítulo 5 e também João capítulo 5, né? Esses dois textos que nós lemos, na verdade, são apenas textos que nos introduzem na nossa reflexão, mas eu quero que vocês entendam que nós buscamos em Deus entender a nossa necessidade maior. Ou seja, nós precisamos de muitas coisas, evidentemente, mas certamente existe algo que é primordial, algo que é urgente. E portanto, essa semana eu buscando algo a dizer aos irmãos, algo ao meu próprio coração, fazendo uma sondagem, né, de mim mesmo, da igreja, o Senhor me despertou para algo muito básico, muito fundamental, que não raras vezes nós passamos despercebidos. Se você voltar para si mesmo e olhar para a sua própria experiência humana, e verificar o todo da sua experiência,
Você vai perceber que o que você busca, de fato, em tudo que você realiza, é a completação. Você busca sempre a bem-aventurança, você busca sempre a alegria, busca sempre a plenitude. Tudo que nós realizamos visa a esse fim maior e a esse fim, último da nossa vida. Nós nos alimentamos, não somente para matarmos a fome imediatamente, mas estamos pensando em sermos sadios, sim ou não? E esse sadio também não é para o imediato, é porque você tendo um corpo sadio, você vai ter um equilíbrio no seu corpo. Cuidamos da nossa alma, visando uma tranquilidade de alma, uma paz interior, não é? De certo modo, acabamos buscando a Deus no sentido da nossa fé, da nossa religião, dos nossos cultos, pensando um pouco também no espírito humano. Mas o fato é que tudo e qualquer coisa que você faça, quando você estuda, quando você trabalha, quando você se casa, quando você quer adquirir um bem, ou qualquer coisa que lhe vier à mente neste momento, e que você procura, você busca uma realização. E de todas as nossas realizações, eu acredito que a felicidade é certamente o bem último que todos nós almejamos. É lógico, alguém vai dizer não, Alexandre, mas é porque a minha busca última, final, é Deus. Mas Deus enquanto satisfação e plenitude na sua vida, sim ou não? Agora, é lamentável que nós não pensamos nisso. Nós pensamos sempre nos momentos de alegria que nós temos durante poucas horas ou pouco tempo na nossa vida. Nós não pensamos nesse bem último, final, nessa plenitude final, mas ficamos preocupados em quanto de alegria isso que eu faço agora pode me trazer. Há um texto interessante, no livro de Lucas, uma parábola, em que Jesus conta, uma parábola até certo ponto um pouco controversa, quando não compreendida, claramente, em que Jesus conta a história de um indivíduo que ele era um administrador de uma empresa, de uma fazenda. E o dono da fazenda descobriu que esse administrador estava roubando das riquezas do dono da fazenda. E o dono, portanto, o senhor da fazenda, falou: olha, presta conta da tua administração, porque você não mais permanecerá nela. E aí ele então ficou preocupado, pensando: poxa, o que eu vou fazer agora? Porque trabalhar eu tenho preguiça, eu não dou conta de trabalhar. O senhor ficou muito tempo ganhando dinheiro fácil, e agora como é que vai trabalhar? Aí ele ficou buscando uma alternativa aqui, uma outra ali, não tinha condições. Aí ele teve uma ideia, olha a sacada que ele teve. Ele começou a procurar os credores do seu patrão, aqueles para os quais ele vender alguma coisa, que tinha ali uma promissória, tinha uma dívida. Ele falou assim: quanto é que você está devendo para o meu senhor lá? Eu devo 100, então rasga essa promissória e assina essa de 50. Mas moço, é 100, assina de 50, vai por mim. E aí ele foi baixando as dívidas de todo mundo, agindo com esperteza, agindo com uma certa malandragem. Mas por que ele fazia isso? O texto bíblico diz: bem, eu vou precisar de amigos lá na frente. Quando me faltar casa, quando me faltar recurso, quando eu não tiver dinheiro, quando eu não tiver emprego, quando eu não tiver para onde ir, eu vou ter que ter amigos para me acolher nas suas casas. Logo, ninguém gosta de credor, Mas se o camarada que representa o credor vai até você e abate a dívida pela metade, você fala: poxa, esse camarada é bacana. Então, você fica me devendo aí um favor, Depois a gente se encontra lá na frente e tal. Bem, não é uma atitude louvável. Começa por aí, isso é uma parábola. O fato é que Jesus vai concluir essa parábola dizendo o seguinte: que os filhos das trevas, logo esse camarada que assim o fez, está incluído na categoria de filho das trevas, porque está fazendo algo que não é certo, que não é justo, que não é reto, Ele diz: os filhos das trevas
são mais prudentes que os filhos da luz. E aí o desafio fica lançado, né? Ora, o que essa parábola quer dizer? Aí Jesus fala: os filhos das trevas, mesmo nas trevas, e mesmo por meios trevosos, eles pensam no seu futuro. O camarada pensou: bem, no futuro eu vou precisar de amigos, sim ou não? Logo, eu tenho que fazer amigos agora. Não está aqui em pauta o mérito dos meios que ele se utiliza para isso, mas ele pensa no seu futuro. E Jesus diz então que os filhos da luz são imprudentes. Por quê? Porque eles não pensam no seu futuro. Quando você olha para a experiência de um ser humano desde o nascimento, a sua vida é toda marcada por prazeres, sim ou não? O bebezinho, qual é o prazer dele? O colo da mãe, o seio da mãe, o leite da mãe, não é? O cuidado materno, o carinho. Aquilo para o bebê é um prazer, é uma satisfação. Só que com o tempo, esses prazeres e alegrias vão sendo substituídos por outros. Na adolescência vai ter uma outra busca, uma outra necessidade, um outro tipo de desejo, e aí vai passando. Chega um momento que o camarada já quer se casar, aí ele se casa, depois ele quer ter filhos, depois ele quer isso, depois ele quer aquilo outro, mas sempre voltado muito para o prazer ou a satisfação imediata. Essa satisfação imediata e que é passageira, portanto, podemos chamar de alegria. Nós temos muitas alegrias em momentos específicos e pontuais da nossa experiência. Mas não confunda alegria com felicidade. A felicidade é o bem último que todos nós buscamos e que é a plenitude de existência, espírito, alma e corpo, integralmente em plena harmonia, cheios de Deus e realizando aquilo para o qual o homem fora feito. Entenda que você, enquanto ser humano, só alcançará a bem-aventurança, a felicidade, quando você realizar, ou quando Deus em você realizar tudo aquilo para o qual você foi criado. Mas aqui agora entra num problema, né? Porque quem está preocupado com essa bem-aventurança final? Estamos preocupados com o prazer que nós vamos ter daqui a pouco ao sairmos daqui, ou com o prazer de adquirir uma casa. Estamos juntando dinheiro para aquisição de um bem, e isso nos trará o quê? Alegria, nos trará o quê? Satisfação. Mas tão logo você obter o bem que você deseja, essa alegria passa, e aí você vai em busca de uma outra alegria. O pior é que quando a pessoa vai passando todas as fases da sua existência, alegria atrás de alegria, em busca de alegria, você realiza uma alegria, você vai atrás de outra, e os anos vão se passando, até que você começa a entrar naquela fase do declínio, em que todas essas alegrias vão se perdendo, ou vão perdendo a graça. Eclesiastes capítulo 12 tem uma belíssima descrição de alguém que, tendo atingido uma certa idade, olhou para trás, tudo que ele viu, tudo que ele fez, tudo que ele realizou, tudo que conquistou, e ele conclui dizendo que tudo aquilo era vaidade. Vaidade por quê? Porque embora tenha dado algum prazer e alguma alegria, mas tudo fora insuficiente para torná-lo pleno, para torná-lo realizado, para torná-lo completo. E daí então vem aquela fase em que o comer já não é mais a sua alegria,
O dinheiro também não, você nem pode trabalhar mais, agora vive só de aposentadoria mesmo, não tem o que fazer, não tem muito, né? Namorar também não dá mais, acabou tudo, não é? Maior alegria do ser humano, aí agora uma fase, vai ter que se contentar nas lembranças, né? Se é que as teve produtivamente, na saudade. Não tem Abraão mais no mundo. Abraão é coisa da Bíblia, lá do passado. Se bem que hoje tem muitos recursos, né, Hélio? Hoje tem vários recursos, né? Mas não resolve todo o problema, porque chega uma hora que nem os recursos, tá baratinho. Chegou uma cartelinha hoje com 30 comprimidos por R$14,99 na promoção, se levar 3 caixas. Engraçado é a cara do Catolé me olhando, desconfiado. Uma desconfiança só. Mas isso passa. E aí a picanha também não tem graça, aniversário, churrasco não tem graça, viajar não tem mais graça. E aí você descobre uma coisa: que você passou toda a sua vida em busca de alegrias, 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 que não resultaram na sua planificação. E agora que você está já perto, né, do outro lado, né, do mundo futuro, que você vai cruzar ali os portões da morte, você percebe que te falta o bem maior, que você gastou toda a sua vida em busca de uma suposta felicidade que te enganou, que te traiu, e você agora talvez não tenha tempo hábil aqui nessa terra para então encontrar essa tão buscada e almejada beatitude, plenitude, bem-aventurança. Por que primeiras palavras? Porque imagine só que toda a expectativa do mundo inteiro, da humanidade inteira, estava na promessa da chegada do Messias. O Messias, o Cristo de Deus, fora prometido desde o Gênesis 3, desde o Éden. E desde Adão, portanto, a humanidade aguarda por um Redentor, pelo Salvador, o Cristo de Deus, que se fará homem, e ele virá para resolver os problemas da humanidade relacionados ao pecado. O descendente da mulher haveria de vir e esmagar a cabeça da serpente, porque o problema do homem é a serpente. Ela é a causadora da divisão, da discórdia, né, da desigualdade, da rebelião, da doença, da dor, da desgraça, da miséria, da morte. E Deus diz: o Salvador virá para esmagar a cabeça da serpente, vencer a serpente e resgatar o homem, restaurá-lo, salvar o homem, para que o homem possa realizar e ter nele realizada a vontade de Deus para o qual o homem fora criado. Logo, se toda a expectativa está no Messias, quando ele vem, se faz homem, vocês conhecem toda a história, desde o nascimento e tal, mas quando ele entra no cenário, preste atenção, no cenário da sua vida pública, que ele vai começar o seu ministério, e eu acompanhando tudo isso, do lado de cá, nas minhas abstrações, imaginando, né, poxa, ele vai entrar agora em cena, quais serão suas primeiras palavras? Já imaginaram isso? O que ele vai dizer para a humanidade? Qual é a primeira coisa que ele vai agora reunir? Um grupo de pessoas, e ele vai dizer algo, suas primeiras palavras. Devem ser palavras muito importantes, sim ou não? Muito maravilhosas e muito diferente de tudo o que já se ouviu, porque afinal é o Cristo de Deus, homem, que veio comunicar aos homens
algo da parte do Pai. Aí o texto bíblico diz que Jesus, vendo as multidões subindo ao monte e tendo-se assentado e os seus discípulos em torno dele, Jesus começou a dizer as seguintes palavras. É muito parecido esse cenário com o lá do Antigo Testamento, Moisés no Monte Sinai, que desce com as 10 palavras, né? Com o decálogo para o povo, né? A expectativa, imagine, do povo. Moisés subiu, falou com Deus, ele descerá agora. O que Deus vai dizer para nós? Ele desce com as tábuas da lei. Aqui Jesus sobe, os seus discípulos sobem com ele no monte, e ele começa a dizer o tão conhecido Sermão do Monte, mas ele começa falando sobre a bem-aventurança. Bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. Ou seja, a primeira mensagem que ele traz, efetivamente, é dizer para o homem, para os homens, sobretudo para os seus discípulos, quem é o homem feliz, quem é o homem pleno. A palavra bem-aventurado pode ser traduzida no sentido básico, do seu significado, como feliz, mas ultrapassa em muito essa ideia de meramente feliz. O bem-aventurado é aquele que alcança a plenitude da sua existência. Onde está, é a pergunta dessa manhã, a plenitude da sua existência? Mas cuidado, não vai responder, está em Deus. Para de bobagem e para de mentira. Mas de repente está em Deus, né? Glória a Deus, seria bom. Mas sendo bastante honestos, Deus, com certeza, ele deve ser algo de bom para todos nós, né? Afinal estamos aqui, não estamos aqui à toa. Mas vamos combinar uma coisa. Nós temos muitas realizações que nós buscamos, que tem como fim a minha própria alegria temporal. Fala a verdade. Nós vamos esperar quanto tempo para cair na real, julgar os valores e entender que Jesus, quando veio ao mundo, suas primeiras palavras foi dizer quem é o homem bem-aventurado, quais são as características de um homem bem-aventurado. E logo nós estamos aqui situados dentro de um contexto que vale a pena ser colocado para todos nós. Até porque eu estou tentando dialogar essas primeiras palavras com João capítulo 5. Imagine vocês que estava ali diante de Jesus o povo de Israel, mais precisamente os judeus, né? As duas tribos de Judá e Benjamim, que compunha aquela área ali de Jerusalém, o chamado Reino do Sul, antigo. Agora estava ali aquele grupo de pessoas que eram herdeiros de uma longa trajetória de esperança, de alianças, de cultos. Começando mais propriamente a história dos judeus, vamos ligá-lo lá em Abraão. De Abraão começa uma história mais específica em relação, primeiramente, aos hebreus e até chegar nos judeus do tempo de Jesus. Um povo que foi chamado, pense, Deus diz: olha, eu vou fazer de vocês aqui, de Abraão e da sua descendência, o meu povo. Nós estamos caminhando agora de Abraão até as bem-aventuranças, tá? Estamos caminhando de Abraão até João capítulo 5. Então não perca o raciocínio. Eu não mudei o assunto, eu só estou criando um contexto para chegarmos aqui. E ao chegarmos aqui na nossa experiência. Então me acompanhe. Então é muito maravilhoso essa ideia maravilhosa. Deus
chama Abraão: vou fazer de vocês um povo. Deus apareceu a Abraão, depois apareceu a Isaque, seu filho, ali ratificando a promessa. Depois apareceu a Jacó, depois apareceu a Moisés. Uma linha ininterrupta de revelações, de aparições, de confirmação de uma promessa. Em Moisés, Deus entrega a lei dos 10 mandamentos. O povo podia dizer assim: olha, todos os países do mundo, as nações do mundo, podem até ter boas leis, mas as nossas leis foram feitas pelo próprio Deus, que as escreveu com o seu próprio dedo. Isso é uma coisa fantástica. A religião de vocês pode até ser boa, mas a nossa é de Deus. Ele fundou um modo de entender a verdade, o certo, o errado. Afinal, também no Monte Sinai, Deus deu a Moisés a planta do templo. Meus irmãos, isso não é brincadeira não. Não é essa cabana que nós estamos aqui não. A planta do templo, com todas as medidas, as disposições, os materiais, tudo, todas as mobílias, o templo, o tabernáculo como um todo, toda a descrição pormenorizada, detalhada de como Deus queria. E agora, quando chega ali no final do capítulo 40 do livro de Números, é dito que o tabernáculo estava já pronto conforme Deus ordenara. Pensa no orgulho, nós lá, não é? Aqui está, Deus mandou fazer assim e fizemos do jeito que Ele mandou, e é dito que a glória de Deus enche aquela casa. Que maravilha, né? Que coisa boa. Isso aqui é uma religião bacana, vocês não acham não? Poxa, o que você quer mais? Tudo de acordo com o próprio Deus, que desce e fala, dá até o desenho, os materiais, tudo feito conforme o modelo mostrado no monte. E os sacerdotes? Ele que escolhe, Deus escolhe. Não é igual hoje que todo mundo é pastor. Não. Aqui é só da tribo de Levi. E não são todos não, só os da casa de Arão, que vai ser ungido por Deus, por intermédio do sumo sacerdote. Está aqui, este vai oficiar na casa de Deus. As indumentárias sacerdotais, ou as indumentárias sumos sacerdotais, todas descritas por Deus, definindo a mitra, aqui, santidade ao Senhor, o éfode no peito com as 10 pedras, o urim de um lado, tumim do outro, as vestes longas, os filactérios, as franjas, as borlas, tudo de acordo. Quando o sacerdote ia oficiar, ele estava de acordo com a verdade. Tudo certo, é nada. Os sacrifícios, o calendário anual, tudo perfeito. E a despeito de qualquer coisa, Deus ainda enviou profetas e profetas e profetas. Então eles tinham lá todo um arsenal, de cuidado. Então pensa num povo bastardo, ou melhor, abastado, né? Abastardo, né? Calma, não me confunda. Sem R. Um povo cheio. Lembrei da piada do cheque de 50, faz 2 de 25. Um povo abastado, de bastança. Um povo correto. Religião correta, tudo correto. Qual o problema? A sua religião, estou perguntando para vocês, a sua religião é mais correta do que essa? Seja honesto. A sua religião
é mais correta do que esse judaísmo? Uma religião milenar. Se eu contar de Abraão, são 2000 anos de tradição, tudo fundamentado, tudo correto, tudo maravilhoso. Aí vem Jesus, e aqui você entra na história. Você, Hélio, entra na história. Jesus vem e vai agora dialogar com esse povo. O que ele vai dizer para esse povo? Se Jesus viesse hoje, entrasse aqui nesse salão nosso, viesse aqui à frente e ficasse igual o Eduardo Costa, 5 minutos calado olhando para o povo, sem dizer nada. Deixa o Eduardo Costa de lado. É porque essa semana ele ficou assim, ó. Não dizia nada, o povo deve ter ficado maluco. Mas imagine Jesus, o que ele falaria para nós? Bené, o que ele falaria para você? Não, o que ele falaria para o Alexandre? Alexandre é o principal, né? Alvo, porque afinal é o tagarela, né? O maior dos tagarelas aqui. Exortando, falando, explicando, doutor da lei. Está lá o Dudu, ministério de louvor. Eita! Vem Jesus, estão lá os sacerdotes no templo, escribas, fariseus, todo mundo ali. Jesus andando entre eles, olhando, observando. Num dado momento, estava Jesus numa festa, acontecia a festa dos tabernáculos, uma das festas mais lindas que o povo judeu praticava no tempo de Jesus, uma das festas fantásticas, porque tinha todo um ritual, sacerdotes, todos trajando suas indumentárias certas, específicas, no dia certo, no calendário que Deus determinou. Eles iam até o tanque de Siloé com seus cântaros, enchiam de água e vinham numa procissão, levando a água para o templo. Então, era uma festa que tinha muita luz e muita água. Depois vocês dão uma olhadinha melhor sobre a festa dos tabernáculos, uma das principais festas, mais alegres de Israel, das mais empolgantes, das mais aguardadas. Era a festa que todo mundo estava ali reunido, ninguém faltava, todo mundo animado. E está lá Jesus no primeiro dia da festa, olhando tudo, os rituais, tudo certinho, na hora certa, no ritmo certo, na cadência certa, com os cânticos certos, bem afinados. Os levitas tocavam, cantavam, e tudo acontecia no segundo dia, tudo acontecendo dentro, né, daquilo que tinha que acontecer. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia. No 8º dia da festa, era o último dia da festa, é aquele dia que faz o desfecho, sabe? Que o povo está no auge da potência religiosa, do culto, do louvor, da adoração, do rito, o momento mais dramático, o apogeu da catarse religiosa. Jesus olha, e ele olha para dentro de cada um daquelas pessoas, e ele brada, dizendo em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Qual o sentido disso? Tem um problema aqui, ou em Jesus, ou no povo. Olha que está o erro do povo. Então, é só você pegar, né,
chama lá os doutores, onde foi que nós erramos aqui? Não, mas está tudo certo, está tudo de acordo, está tudo. Não, mas e a água? Não, do tanque de Siloé, tudo certo. Quantidade de cântaros, tudo certo. Sacerdote, tudo certo. Jesus fala: vocês têm uma boa religião, vocês são meticulosos em tantas coisas, até nos detalhes mínimos, vocês coam um mosquito, ó, um cabelo, o cabelo é grande, é um cílio que caiu no. Vocês estão tudo certinho, mas vocês têm um vazio interior que nada vai preencher. Pode ser que a religião de vocês esteja adequada do ponto de vista da ortodoxia, da reta opinião, a opinião dos maiores doutores. O problema do homem, dizia Jesus, é um problema de alma, é aí dentro, porque a religião, ela se ilude e se fascina com as coisas externas. Quando alguém fala, o culto hoje não foi bom, ou o culto de hoje foi bom, isso não ouve geralmente a pessoa falar que o culto foi ruim. Eu nunca ouvi, mas não precisa. Quando é bom, fala, ó, maravilha de culto, hein? E quando não é bom, a pessoa não fala nada. Toda vez que é bom, fala, ó, maravilha. Quando não fala nada é porque meia boca. Mas onde está a beleza do culto? O que nós estamos buscando? Afinal, isso deve ser diário, todo dia, mas imagina quando você sai da sua casa e vai a uma reunião onde a ideia é Deus, é o Espírito Santo, é a palavra, é a adoração. Você tem que agora estar num outro plano e entender que você tem que se voltar para dentro de si e que você tem uma alma, você tem uma necessidade de Deus verdadeira, e não simplesmente ir e participar e julgar. Que ó o cultinho sem vergonha, aquele da semana passada sem energia, né? Tinha nem energia. Os irmãos têm que prestar mais atenção, tem que ter lá um gerador, lá uma reserva de energia, para não deixar acontecer esse tipo de coisa. Você viu lá também aquelas pilastras todas quebradas. Aí ficamos mensurando, julgando, pensando, não gostei dessas luzes azuis. Muito forte, ofusca. Agora eu estou chateado porque o peixinho não acende. Podia desligar essas 4 aqui, acender só o peixe. Agora, ruim mesmo foi esse post aqui, não foi? Eu achei ele bonito quando foi feito assim, mas quando colocou ali, eu fiquei, uai, mas está faltando alguma coisa. Mas foi o meu gosto, tá, irmãos? Não culpe quem fez, não. Até as cores foi eu que pedi. Mas o fato é que o que eu quero chamar a atenção é que nós nos preocupamos com o nosso carro. Sim ou não? Rapaz, você compra um carro novo, caro, você vai pagar ele 6 anos pagando, uma fortuna, todo mês tem, ai meu Deus do céu, e não acaba nunca. Quando dá, não dá um ano que você está pagando ainda, está no início do carnê. Aí você vai olhar, já tem um risco assim, ó, já fizeram no seu carro. Ai meu Deus do céu, como é ruim. Quem gosta de carro zero riscado? Alguém gosta? Você é honesto. Você gosta, Vera? Pessoal, o carro da Vera não é zero não, mas ela gosta de carro riscado, viu? Então, se quer agradar a Vera, pega um prego e risca, que ela vai ficar feliz. Vai, você disse, eu gosto de carro riscado. Comigo é assim, falou, tem que assumir. A Jane ontem foi almoçar na casa da mãe dela, aí entrou no carro com os peixes,
colocou em cima do tapete do carro. Vocês imaginam, peixe cru? Saiu toda feliz. Quando eu olhei, não tem quem entre no carro. Está até limpo, mas está fedendo a peixe. Ai, dói na alma da gente. Eu falo isso, mas é qualquer coisa. É qualquer coisa. Nós somos tão preocupados com coisas tão pequenas, nos esquecemos da nossa alma. No outro momento, depois, Jesus chega para um grupo de discípulos. Havia ali reunido em torno deles fariseus, escribas, todas pessoas muito preocupadas com o cumprimento da lei, sobretudo do sábado. E eles traziam aqueles rolos e mostravam, apontavam, está escrito, né, na lei diz isso, sobre o sábado, não pode, não pode, não pode. E aí Jesus olha para aquele povo e diz assim: olha, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vou aliviar você. Tome sobre você o meu jugo e aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e você vai achar descanso para a sua alma. Percebe que Jesus está combatendo aqui um problema grave de pessoas que, por um lado, estão preocupadas com o rigor do rito, da lei, do dever, né, da moral religiosa. Não é nem da moral humana, não, da moral religiosa. Só que são pessoas cansadas do jugo, cansadas, não alcançam plenitude, porque a religião lhe enche de fardos, de ritos, tantos anos fazendo aquele mesmo rito, aquele mesmo costume, aquelas mesmas práticas, mas não resolve efetivamente a sua vida. E Jesus responde o porquê. Ele diz assim: olha, vocês têm um problema, e esse foi o grande problema e erro dos judeus, e me parece que é o grande erro nosso. Vocês examinam as Escrituras, mas o erro não está em examinar, o erro está no porquê examinam. Examinais as Escrituras. E começa com um grande problema aqui de leitura, porque a maioria dos leitores, e até mesmo mestres e doutores em teologia, dizem, ou citam esse texto como se fosse um mandamento, dizendo: examinai as Escrituras. Povo que não gosta de examinar, tem que examinar, Jesus está mandando. Não, ali não é um verbo, né, no imperativo, não tem ordem ali. Examinais, como se dissesse: eu examino. É uma ordem, é uma declaração, uma afirmação, uma assertiva, é um fato. Eu examino, tu examinas, ele examina, nós examinamos, e vós examinais, e eles examinam. Vós examinais, ele está declarando: vocês examinam. Ele não está dizendo examinai, ordem, não. Examinais é vocês examinam as Escrituras. Sabe por que vocês examinam? Porque vocês julgam que nelas tem a vida eterna. Vocês transformaram a Escritura em um manual de vida eterna. Faça isso e viverá, faça aquilo e acontecerá. Aí você fica procurando mandamento. Pessoal, nunca houve um tempo com tanta gente pregando e discutindo e falando a Bíblia. Não sei se vocês acompanham, mas a internet está assim uma coisa terrível. Todo mundo é doutor em alguma coisa.
em grego, hebraico, aramaico. E aí a pessoa vai lá, não, vamos para o grego. Eu fico olhando aquilo lá. É bom saber, ir lá tal, mas estão debatendo tantas coisas. Tanta coisa. Hoje em dia tinha algum irmão perguntando se alguém tinha encontrado a pedra. Qual pedra? A pedra que Caim tacou na cabeça de Abel. Aí alguém falou, mas que pergunta mais besta é essa? Você está ficando doido? Não, você já olhou o hebraico? No hebraico diz: vocês examinam as escrituras porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. Esse é o primeiro ponto. É um assertivo, é uma declaração. Aí Jesus fala agora uma outra declaração: e são elas mesmas que testificam de mim. Escritura, enquanto manual de conduta para a vida eterna, é o que os judeus pensavam. Jesus diz: elas, em verdade, dão o testemunho de mim. E embora ela testifique de mim, vocês não querem vir a mim para terem vida. Mas eles iam à Escritura para ter vida, mas não queriam ir a Cristo, de quem a Escritura testemunhava que é a vida eterna. Então, onde está o problema aqui? E nós já sabemos esse texto aqui, já estudamos muito esse texto, estamos claros. A discussão aqui não é essa. A discussão é: não quereis vir a mim para terdes vida. Este é o ponto. O que nós estamos fazendo? Será que a nossa religião é só uma distração de um prazer estético e religioso, dentre outros? Ou será que a nossa fé é uma questão de fato ir a Cristo? A nossa intenção real, uma intenção interior, ir a Cristo. Puxa, se eu pudesse sair daqui esta manhã, eu, Alexandre, preocupado comigo mesmo, com a minha alma, com o meu ser, e sobretudo com a ideia de que toda a minha vida e o meu esforço deve ser ir a Cristo. Eu preciso ir a Cristo. Se cada um de nós aqui, não importa a sua igreja, sua religião, seu dogma, esqueça tudo isso, tudo é bobagem. Coloca só no seu coração: você é um homem, é um ser humano, e Deus criou você para Deus, e Deus, portanto, é tudo o que o homem pode ter para planificar a sua alma. Logo, nada que você fizer vai resolver o problema maior da sua existência. Cada um sair daqui hoje, imagina só o Raimundo, está ali atrás sentado, a pessoa, todo mundo embora, e ele vai fechar o local e ele ficar: rapaz, está aí uma coisa que eu não tinha pensado, ir a Cristo, para encontrar vida. Jesus falou: eu vim para que tenham vida e tenham em quê? Em abundância. Aí o povo já vai, está vendo aí, ó, você tem que ter vida abundante, carro, dinheiro, fazenda, vida abundante, prosperidade. Tem quem fale isso, gente, crente. Mas de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você vai esperar chegar, quando você estiver já como o homem lá de Eclesiastes 12, para reconhecer que tudo aqui é vaidade? Imagina só o Raimundo pensando, todo mundo foi embora e ele ficou ali encucado, pensando, né, introspecto, voltado para dentro de si. E foi: mas está meio estranho. Não, rapaz, calma, eu estou aqui numa coisa: ir a Cristo para ter vida.
Mas não confunda com os ritos. Não vai ter apelo. Quem quer aceitar Jesus, levanta a mão, vem aqui na frente, porque vir aqui na frente não é aceitar Jesus. Aceitar Jesus não tem nada a ver com isso. Receber a Jesus é um ato de profunda reflexão interior, de olhar para o Cristo e de abstrair a partir da Escritura o que é o Cristo, o que Ele fez, o que Ele ensinou, o que Ele propõe, qual é o seu espírito, qual é o seu coração, e você agora almejar por esse Cristo aqui dentro, para mudar a minha vida, para me preencher, para me governar, para me transformar. Tem nada a ver com religião. A religião, ela tem o seu valor, né? Sim, cultural, etc. Até ajuda muito em algumas áreas, mas é uma praga no sentido das coisas eternas, porque ela falseia, não é? Ela engana o indivíduo com as coisas. Preocupação de coisas. A igreja mais certa é a igreja assim, não é a igreja assim. Tem nada disso. Não existe igreja nesse sentido. Existem pessoas que precisam de ser orientadas na verdade, guiadas para a verdade, iluminadas pela verdade, para que se conheçam a si mesmas, para que conheçam a Deus, para que conheçam a vontade do Eterno, e agora tenham uma experiência com a verdade aqui que acontece. Aí quando nós nos reunimos, é só para ficar feliz e alegrar, e gritar, e pular, e falar, está dando certo, Deus é maravilhoso. É isso. Quando Cristo veio, portanto, e o texto é claro, vendo Jesus as multidões. Temos que perguntar para o texto, por que tem essa frase aí? Não é lógico, se as multidões estavam lá, Jesus viu. Ele não é cego? Ou ele é cego? Vendo Jesus as multidões, subiu. Não diz que ele viu e subiu. Diz? Diz que ele viu e subiu? Diz que vendo, subiu. O que impulsiona Jesus, o que o faz subir, são as multidões. Vendo Jesus as multidões, é como se ele visse as multidões e falasse, puxa, aqui não vai dar, eu tenho que encontrar um lugar adequado, reservado, porque eu quero comunicar algo aos discípulos. Por isso que ele sobe ao monte, vendo, ele sobe, e os seus discípulos se aproximam dele. Então, a pergunta é: onde você se encontra? Entre a multidão ou entre os discípulos? Cuidado, muito cuidado, porque a religião está nos matando. Porque a sua resposta é: eu sou discípulo, estou lá do lado dele. O que você pensa? Mas o fulano nem na multidão está. Bobagem. Bobagem. Discípulo, pega o sentido da palavra, o discípulo. Puxa, se tem uma coisa que ninguém quer ser, é discípulo. Ninguém quer ser discípulo. Discípulo, palavra bonita, mas quem? Você sabe o que é discípulo? O discípulo tem um mestre, tem um senhor, tem um professor. O discípulo tem diante de si o protótipo e o modelo. O discípulo é aquele que diz: eu não quero ser o meu próprio padrão, eu não tenho padrão, o padrão é o Senhor, o padrão é o mestre. Você quer saber de que padrão? Saber de mestre? Não, Jesus é o mestre. Mas é lógico que você fala que ele é o mestre. Cara, não tem nada de Jesus aqui, é tudo conversa, jargão,
religião, bobagem. Eu queria que os irmãos vencessem isso e levassem a sério a ideia de que Jesus é o caminho. Se você não olhar para o Cristo, não é para o Jesus da igreja evangélica, não para, você vai se perder. Você vai se perder. Olhar para o Cristo de Deus em Jesus de Nazaré, conforme os registros dos evangelhos, e falar: se eu não estiver orientando a minha vida por Ele, eu estou perdido, porque Ele é o caminho. Se eu não oriento a minha vida no caminho, eu estou perdido. Não é a ideia de que os crentes estão no caminho, que é Jesus, e quem não é crente está... Não, isso é a maior mentira do mundo, do universo. Quem transformou Jesus no caminho evangélico, do ponto de vista de religião, de cultura, foram os crentes, né? Em geral, desde a igreja organizada, a primeira de lá para cá. Aí fica: Jesus é o caminho. Que caminho? Que Jesus? Aí vai para a igreja, dá um dinheirinho, entra na água, sai. Agora está no caminho. Você olha assim: vocês estão no caminho? Poxa, imagina se não tivesse. Já imaginou se os crentes não estivessem no caminho? Se no caminho estão do jeito que está, e fora do caminho? Conversa. Quando Jesus falou: eu sou o caminho, ele não está falando de igreja evangélica, nem de igreja católica, nem de igreja reformada, nem de Bíblia. Ele está falando, nem de Bíblia. A Bíblia é uma coisa bacana, é bom demais, nos ajuda, é um presente de Deus, mas não é disso que ele está falando. É a pessoa dele, é o ser, é olhar para a pessoa. Ele é o caminho, poxa. Então, aí você tem que olhar para os seus passos. Você é discípulo, olha para os passos dele e comece a almejar. O discípulo almeja seguir os passos do mestre. O discípulo almeja, e ele fica profundamente triste e, portanto, arrependido quando percebe que os seus passos não estão nas mesmas pegadas. E fica profundamente triste, angustiado, não uma angústia de morte, não, mas uma angústia que te conduzirá ao arrependimento, quando você percebe que você não consegue, que é difícil, você é humano, você é frágil, você tem uma série de problemas aí, edificados, construídos, sedimentados na sua alma, mas você almeja, porque você é discípulo, você quer, você não desiste, você leva a sério. O discípulo, ele tem compromisso com Deus, consigo mesmo. Eu fico vendo, deixa para lá, mas subindo ao monte, os discípulos subiram com ele, assentaram-se ali, e portanto nessa imagem, vendo as multidões, subiu Jesus, os discípulos sobem com ele. Nós temos aqui nessa imagem, se olharmos a imagem do ponto de vista metafórico, uma ascese, uma ascensão, subir ao monte. Então a Bíblia, ela trabalha muito com figuras. Os textos são colocados de modo a representar as imagens textuais, não só na Bíblia, mas em qualquer texto que tenha aí que reivindique para si a categoria de literatura, de filosofia, de espiritualidade. As imagens são construídas para traduzir não somente pelas palavras, mas pelo sentido, o contexto que se constrói diante de você. Então,
tem gente que fala assim: eu vou orar no monte. Ontem eu subi o monte. Subiu o monte. Ontem, como é que foi? É um monte, tem um monte de oração, a gente sobe. E aí, depois você desceu? Desci. Você não sobe o monte? Não, vai subir. Entenda a necessidade que nós temos de nos elevar, nossa alma, não é? Lembra lá das duas serpentes? Uma que é dito que rasteja pela terra, e outra suspensa na cruz, a serpente de bronze. Então, se nós somos de alguma maneira rastejantes, terrenos, nós temos que ascender, elevar, alçar. Nós temos que ser elevados. O que a Bíblia vai chamar, os cristãos em geral, de transformação. Estamos em processo de transformação, porque é só no alto do monte onde você vai entender que toda a realização do homem, do bem-aventurado, se dá nas características da sua alma, da sua consciência, do seu coração. São palavras que Jesus vai dizer que transcende todas as coisas imediatas, terrenas. Você vai descobrir que os bem-aventurados não são exatamente daqui, porque aqui embaixo, debaixo do monte, as pessoas são mesquinhas, são más, são avarentas, e não importa se são religiosas. Às vezes, sendo religioso é até pior. Às vezes é. Eu não estou falando para você não ter religião. Tem a sua religião, mas observa se ela não está atrapalhando a tua vida, se ela não está te enganando. Aí lá em cima do monte, passa aí o versículo para frente. Jesus olha, né? Versículo 3 ou 2, eu não sei, e diz assim: olha, bem-aventurados. Aí você não fala, não lê assim não, porque assim é muito Bíblia, e Bíblia é uma coisa tão sagrada que a gente nem toca com entendimento, para não pecar. Bíblia, né? Você lê e vai embora, não mexe com ela não, para não pecar. Mas é só Jesus dizendo: olha, é bem-aventurado, é pleno, alcançou a beatitude, alcançou a realização. O homem chega, né? Só poderá chegar a essa plenitude, de fato, se ele for humilde no espírito. Não é de espírito, não é os humildes de espírito. Não, está aqui na Bíblia. Pois é, continua assim que você vai ver. É no espírito. Você tem uma versão, uma tradução, e as traduções erram. Até porque ser pobre de espírito, aí você pega um dicionário aqui, sem futuro, de grego, estava olhando ontem, eu até não vou mostrar por causa do horário, outra hora eu mostro para vocês, está lá pobre de espírito, aí está lá pobre, aí vai explicar, aí o comentário do Strong, dizendo pobre de espírito, é aqueles que estão empobrecidos, estão carentes de espírito. Então, quanto mais carente de espírito, melhor para você. Então nós também. Não é pobre no. Nós temos um espírito, mas não vai para a teologia que confunde tudo também. O que é espírito? Qual a diferença de espírito? Entenda que espírito é a parte mais íntima do teu ser. Simplifica a coisa. Mas e quando morre, quer que a alma vai espírito? Para com isso, porque você passou a vida inteira e não resolveu nada. O espírito é a parte
mais profunda do teu ser. Pobre de espírito seria, eu não vou pregar as 7 bem-aventuranças, né? Eu só vou introduzir alguma coisa para os irmãos entenderem, algum pensamento aqui. Já observou o quanto que nós somos às vezes cheios de satisfação? Por que não buscamos a Deus? Porque nós estamos cheios de satisfação. Estamos cheios de compromissos. Aí vai ter uma palavra, uma coisa. Não, mas é assim mesmo. Depois a gente ouve. Até porque também não tem muito o que falar mais. Está tudo muito dito já, né? Eu já fiz teologia também. Não, você já tem seus dogmas, sua compreensão. Você não tem espaço mais para uma luz, para um entendimento, para um quebrantamento, para uma experiência. Você está cheio de informação. Você já sabe. O seu interior está lotado e abarrotado de tudo. Você não tem necessidade. Você não tem carência. Por que eu tenho que buscar a Deus? A pergunta. Daí já tem uma discussão se o homem busca ou não busca a Deus, ou se é Deus que busca o homem. Aí começa. É aquilo que deveria nos ajudar? Não. Entra numa discussão boba, idiota, teológica, que no final vai os dois para casa, um para o lado do outro, tão cheios quanto antes, e portanto vazios de Deus. Quando Maria fez aquele cântico lindo, maravilhoso, em Lucas capítulo 1, pela anunciação do nascimento de Jesus, ela tem um cântico, não é? Aí ela diz: dispensou vazios os ricos e encheu de bens os famintos. Imaginaram isso? Despediu vazios os ricos. Olha o paradoxo. Se são ricos, estão cheios, tem muito, mas eles foram despedidos vazios. E encheu de bens os famintos. Se você parar para pensar, eu já estou encerrando. Se você parar para pensar, você é rico. Para um pouquinho. Ou talvez você é classe média, né? Nem pobre demais, nem rico demais. Estou falando do espírito, tá? Deus nos quer totalmente despojados. Preciso do Senhor, da luz do Senhor, da presença do Senhor, do ensinamento do Senhor. Senhor, conduza-me. Senhor, trata-me. Senhor, fala. Senhor, me alce, me levante, me erga. Eu preciso do Senhor. Não seja pleno, rico, nesse sentido. Você vai ser despachado vazio. E se você for ler cada uma das bem-aventuranças, você vai perceber o quanto que elas tratam conosco. E parece que o resultado dessa leitura são dois. Ou você, ao ler o que é ser um bem-aventurado, ou qual o caminho da bem-aventurança, ou você lê e esse texto te bate, te machuca, te humilha, e você fica ali humilhado, assumindo que de fato eu não sou, e eu preciso ser, e começar a buscar em Deus essa experiência. Ou então, ao cabo da leitura, você vai olhar, não vai entender nada, e vai achar que você é tudo aquilo ali. Porque não tem como. Tem uma delas que diz assim: olha,
Você sabe quem é o bem-aventurado? Olha só como nós escapamos de tudo isso. São os mansos. Você fala, mas eu não sou manso. O Alexandre não é manso. Não, não vai por aí não. Não vai por aí não, porque você está confundindo as coisas. Esse manso é um outro significado. Você vai entender profundamente quando ele te falar por que os mansos são bem-aventurados. Porque eles herdarão a terra. O que tem a ver? São mansos, herdar a terra? Qual o sentido disso? É muito lógico. É porque se você olhar a história humana, desde os primórdios até os dias de hoje, as grandes lutas e batalhas, desde as grandes potências até uma briga familiar, é por um pedaço de terra. Fala a verdade. Terra, posse, domínio, território, poder. E aí nós temos que lutar e brigar. Tem duas nações lutando por uma terra. As duas dizem servir o Deus de Abraão. Estranho, né? Se o Deus de Abraão é o Cristo, é porque eles vão falar isso lá em João capítulo 8. Então, tem uma coisa que não está certa aí. Em outras palavras, pare de lutar. Se você parar de lutar com a sua violência para ter alguma coisa, ganhar alguma coisa, para de lutar. Não é que terra não é boa. Se me der a terra eu vou querer, eu gosto de terra. Pode me dar a escritura. Agora, não permita que um pedaço de terra, seja em âmbito nacional, de nação, de nacionalismo, ou seja, uma briga, uma disputa de uma chácara, de uma herança, de um lote, não lute, porque se você usar de violência para possuir, você não herda a terra. Então a beatitude, a bem-aventurança, o homem pleno é aquele que olha, fala, não, por mim pode levar, é seu, não tem problema. Não, calma, está tudo certo. Bem, eu queria muito falar sobre as bem-aventuranças, se nós tivéssemos tempo. Lógico que não estava planejado falar delas, só queria que vocês entendessem a questão dessa necessidade de alcançarmos essa bem-aventurança. E para tal, leia em casa depois uma por uma, medite. Não leia tudo de uma vez, não, leia só a primeira e pausa. Só a primeira e fica refletindo, pensando. Depois você volta lá de novo, lê de novo a primeira, larga para lá, vá para o seu trabalho, fique ruminando, fica orando aquela primeira bem-aventurança, fica admirando, busque contemplar a face de Cristo no seu espírito. Vou ficar uma semana na primeira? Não tem problema não, você tem tempo demais. Depois, quando você perceber que você já está bastante alimentado, aquilo está entrando, aí você vai, próxima bem-aventurança. Não tenha pressa, e Deus continuará a nos falar profundamente. Tá bom, queridos? Deus em Cristo abençoe a todos, que essa palavra nos ajude na nossa caminhada, tá bom?